alegria estar com os irmãos aqui nessa noite. Glória a Deus pela vida de cada um que está aqui nessa noite. E eu quero te dizer que se Deus te trouxe aqui nessa noite, é porque Ele tem algo da parte dEle para falar para você. É porque Deus tem algo preparado, programado para mim e para a sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Nós estamos na campanha dos profetas do Antigo Testamento. E eu gostaria que os irmãos abrissem a sua Bíblia comigo. Livro de 1 Reis, capítulo de número 19, versículo de número 1 em diante, por favor. Glória a Deus por tudo que Deus tem feito nesse ministério. Toda semana nós temos testemunhos, nós temos visto a glória de Deus sendo manifesta nesse lugar, através de nossas vidas, através das suas vidas, profecias entregues e cumpridas, irmãos, para a honra e glória do Senhor Jesus, e nós nos alegramos no Senhor, por cada testemunho, por cada um de vocês que recebe uma bênção, uma vitória, nós nos alegramos no Senhor, em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor, na minha versão diz assim: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, e disse-lhe: Assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã, a esta hora, não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou, e para escapar com vida se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali a seu moço. E ele foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e assentou-se debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo do Senhor o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu, e tornou-se a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, e o tocou e disse: Levanta-te e come, porque muito comprido será o teu caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu. Com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, um monte de Deus, e ali entrou numa caverna, e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse-lhe: Que fazes aqui, Elias? Podem se assentar, irmãos. Olhando o contexto histórico sobre essa passagem bíblica, nós podemos ver a história de Elias, o ministério de Elias. Só para contextualizar o momento histórico que Elias vivia. Essa época era no século 9 a.C., onde o rei de Israel era Acabe. E Acabe tomou para si uma esposa. Irmão, pensa numa mulher atribulada. Multiplica por 10, por 70 vezes 7. Era essa tal da Jezabel. Jezabel era uma adoradora pagã, ela adorava a deusa Acera, adorava a Baal. Jezabel era aquela que veio para trazer a ruína de Israel. É aquela que veio para trazer o paganismo para a terra e para o povo de Israel. A palavra do Senhor diz que naquela época, Jezabel, tomando para si 450 profetas de Baal, 400 profetas da deusa Acera, os mantinha dentro do palácio, comendo e bebendo à sua mesa. A palavra do Senhor diz que ainda ela não se contentando com tudo que ela já estava fazendo, ela se levanta e diz a Acabe: Acabe, dê um decreto para que todos adorem a Baal, a deusa Acera, para que todos construam altares em suas casas e que passem a adorar a Baal. Ainda não satisfeita com toda a sua iniquidade, com toda a sua maldade, Jezabel então diz que o único Deus, entre aspas, que seria adorado seria Baal. E disse então: trazei os profetas do Deus de Israel e matemo-nos. Jezabel então começa a perseguição contra os profetas do Antigo Testamento. Começa então a perseguição contra os homens de Deus que traziam em suas mãos, que traziam em sua boca a palavra de Deus.
A palavra do nosso Senhor diz que muitos profetas foram mortos por Jezabel. Jezabel, essa mesma, que levantou um falso testemunho contra Nabote. Nabote tinha uma vinha plantada junto ao palácio de Acabe. Acabe se interessou por aquela vinha. E Acabe disse: Nabote, me venda essa vinha. E Nabote disse: não, é uma herança dos meus pais, eu não posso vender essa vinha, de maneira alguma, que a fúria do Senhor caia sobre a minha vida, se eu vender essa propriedade que era dos meus pais. O rei Acabe então se entristeceu, e a Bíblia diz que ele não tocou em sua boca o pão. Jezabel, vendo que ele estava triste, que ele estava cabisbaixo, disse: o que houve, o que te entristece, o que te perturba? Acabe então diz: Nabote não quis vender a vinha, eu queria essa vinha. Jezabel disse: eu vou resolver isso para você. Jezabel então levanta 2 servos de Baal, de Belzebu, e diz assim: olha, vocês vão levantar um falso testemunho, e o próprio povo de Deus, o próprio povo de Israel vai pegar Nabote e vai matar ele. Eles então levantam um falso testemunho contra Nabote, e eles dizem: olha, Nabote está blasfemando contra Deus. Nabote é pego, é levado à praça pública e é apedrejado até a morte. É dessa mulher que nós estamos falando, de uma mulher perversa, de uma mulher que trouxe o paganismo, de uma mulher que incitou a ira do próprio povo de Deus contra o próprio povo de Deus. E nos dias de hoje, irmão, não é diferente. Satanás, ele tem agido dessa forma nos dias de hoje também. Satanás, ele tem levantado o próprio irmão de dentro da igreja para acusar o outro, para levantar contenda, para levantar intriga. Mas até o final dessa mensagem, nós vamos entender o que Deus irá fazer com esses irmãos. A palavra do Senhor continua dizendo que Elias se levanta. Elias, chamado por Deus, cheio do poder de Deus, do Espírito de Deus, se levanta. E Deus diz a Elias: Elias, levanta-te. Elias se levantou e, não aceitando aquela situação, não se conformando com o que estava acontecendo, Elias disse: Acabe, segundo a minha palavra, não cairá uma gota de orvalho do céu. Eu quero abrir um parênteses nessa mensagem, para nós entendermos o poder que tem a nossa palavra, para nós entendermos a autoridade que Deus nos deu, para nós entendermos o trabalhar de Deus através da palavra. Em Gênesis a Bíblia diz que Deus disse: haja luz e houve luz, haja separação entre mares e mares, haja luz, houve a luz. Ou seja, Deus, ele tinha o poder de fazer com as próprias mãos, mas através da palavra Deus fez aquilo acontecer. Através da palavra de Elias, Elias disse: não haverá chuva, e não houve chuva. Irmão, eu quero te dizer nessa noite que a minha palavra e a tua palavra têm poder. Ainda, irmão, que pareça impossível, como disse a nossa irmã Débora, ainda que pareça que é o final do ano, ainda que pareça, irmão, que é difícil, que é complicado, que é impossível, a minha e a tua palavra tem poder. A partir do momento que nós colocamos a nossa fé em prática, assim como ela fez e veio aqui ao teu altar, ajoelhou e recebeu a palavra do profeta e acreditou e recebeu o seu milagre, a minha e a tua palavra tem poder. A palavra do Senhor diz que Elias, ele não ficou parado, ele não se conformou. Qual é a primeira coisa que eu aprendo com esse profeta, pastor Nelson? É que eu não posso me conformar com os ataques do inimigo, eu não posso me conformar com a minha situação, eu não posso aceitar que o ímpio é mais próspero do que eu não posso aceitar, irmão, a situação que eu estou passando. Elias, ele não ficou esperando Deus descer do céu para falar: Elias, eu quero te usar. Não, irmão, Elias falou: segundo a minha palavra, não haverá chuva. A palavra do Senhor diz que o primeiro ano não houve chuva. Deus leva então Elias ao ribeiro. Deus diz: Elias, fica aqui no ribeiro. E a palavra do Senhor diz que Deus envia corvos para alimentar Elias. Elias acordava e o corvo estava lá, pastor Nelson, com a provisão. Sabe o que eu quero te dizer, meu irmão? Que quando você está debaixo da autoridade de Deus, quando você está debaixo da vontade de Deus, da palavra de Deus, Deus, ele vai prover.
Deus ele vai trazer a provisão, Deus ele vai cuidar da sua família, Deus ele vai cuidar da sua casa, Deus ele vai cuidar do seu trabalho, Deus ele vai cuidar do seu carro, ele vai cuidar do seu filho, da sua filha, Deus ele vai cuidar da sua vida nos mínimos detalhes. Oh, recaramandarabasore anderecanai. Meu irmão, Deus está neste lugar, aleluia. Oh, recasore mandaracantoremandai. Irmão, imagine você, um tempo de seca, um ano sem chuva. E agora eu quero que você entenda por que Elias tomou essa atitude. Naquela época, Baal era considerado o deus da fertilidade, era considerado o deus da tempestade e da chuva. As estátuas que representavam Baal eram uma estátua de um homem com um raio na mão, representando a tempestade e a chuva. Sabe o que Elias fez? Elias tocou aonde eles mais acreditavam em Baal. Elias falou, ele é o Deus da chuva, ele é o Deus da provisão, ele é o Deus da fertilidade, então não vai chover. Vamos ver quem é Deus em Israel. Vamos ver, vocês vão conhecer o Deus a quem nós servimos. A Bíblia diz que 2 anos sem chuva, 3 anos sem chuva, 3 anos e meio sem chuva. Deus diz para Elias, Elias, vá até Sarepta, lá eu já preparei uma mulher, e ela te dará de comer e de beber. Elias então começa a sua caminhada, segundo a palavra de Deus. O que eu entendo com isso, irmão? Que não adianta eu sair da onde eu estou e ir para qualquer lugar sem a palavra de Deus. Não adianta eu tentar, segundo os meus olhos, segundo o meu pensamento. Elias poderia ter dito assim, vou para lá que ali a grama está mais verde. Ali parece que tem alguma coisinha ali para mim. Elias poderia ter dito, não, vou ficar aqui onde o corvo me alimenta, onde o ribeiro está bom. Mas o ribeiro secou. Às vezes, irmão, o ribeiro seca. Não é para nos matar de sede. Não é para nos impedir. Não é para fazer a gente desistir. Não. Às vezes o ribeiro seca, porque o Deus, Ele tem algo a mais para mim. Deus, Ele tem algo a mais para você. É porque os planos de Deus não estão mais naquele lugar. Às vezes você diz, Senhor, mas o que eu estou vivendo neste lugar, eu não entendo. Senhor, o que eu estou passando aqui, eu não entendo. Sabe o que eu quero te dizer, meu irmão? Que mesmo sem você entender, Deus, Ele trabalha em seu favor. Mesmo sem eu entender, Deus, Ele trabalha em meu favor. A Bíblia diz que ainda o que os meus olhos não ouviram, que os ouvidos não ouviram, que nem chegou ao meu coração, é aquilo que Deus tem preparado para mim e para você nesse lugar. Oh, aleluia! Elias, com toda a fé e segundo a palavra de Deus, segundo a ordenança de Deus, porque se você não anda segundo a ordem de Deus e a vontade de Deus, irmão, você nunca vai prosperar. Aquela velha coisa, eu conheci um rapaz que ele abria salão, começava o seu serviço ali, começava a sua empresa, passava 3, 4 meses ele fechava, veio a pandemia, fechou tudo, e ele parava com tudo, e ele falava, nossa, eu não entendo o que acontece, eu não entendo porque eu estou passando por isso, eu não entendo toda essa situação. E o meu coração começou a queimar, e eu disse a ele, você já orou? Você já pediu a direção de Deus? Você já pediu para Deus ir na sua frente? Você já consagrou ao Senhor as suas coisas? Porque a palavra do Senhor diz que tudo que nós consagrarmos ao Senhor, Ele abençoará. E ele me disse, irmão, às vezes eu até oro, escuto um louvor lá, mas nada muito aplicado não. Eu falei assim, então eu vou fazer uma campanha junto com você, eu vou orar daqui, você vai orar daí, e a gente vai buscar a direção de Deus. Só que eu vou te falar uma coisa, o que Deus mandar você fazer, você vai fazer. Você tendo fé ou não, você aceitando ou não, você vai fazer, amém? Amém. Deus deu uma direção para ele abrir numa comunidade o negócio dele. Passou 3 meses, ele disse assim, irmão, quando você falou comigo, eu não acreditei não. Eu falei assim, esse cara é doido, mas vou fazer, eu já tentei de tudo, não deu certo. Irmão, graças a Deus, nunca recebi tanto pedido na minha loja igual eu estou recebendo agora. E eu disse, tudo na direção de Deus prospera. Chegando Elias
em Sarepta, ele encontra uma viúva. Irmãos, naquela época, naquele costume cultural e social, a mulher viúva era abandonada. E além de ela ser viúva, não ter mais o seu marido para ser apoiada, ela ainda tinha um filho. E a palavra do Senhor diz que Elias chega até a viúva de Sarepta e diz assim: olha, dá-me de beber. Aquela mulher, na mesma hora, vendo que Elias era profeta de Deus, pegou um cântaro e deu a ele de beber. Pensa que parou por aí? Elias falou assim: agora me faz um pão para eu comer. Aquela mulher, não diz a Bíblia, digo eu imagino que aquela mulher pensou consigo mesma: uma seca de 3 anos, esse homem me pediu água, já é muito ter pedido água, e agora ele ainda quer pão. Não é assim na nossa vida? Às vezes nós estamos no culto, nós entregamos a nossa oferta e às vezes Deus nos pede algo a mais. Às vezes Deus não nos pede só a água, Deus nos pede o pão também. E a gente fala: ah, não, já dei meu dízimo, tá bom. Já ofertei, tá bom. Irmão, sabe como Deus manifesta o seu poder? Nos confrontando. Sabe como Deus manifesta o seu poder às vezes? Nos tocando naquilo que nós mais precisamos. O que aquela mulher mais precisava era água. O que aquela mulher mais precisava era de alimento. Só que Deus não fez isso para tirar a água daquela mulher. Deus não fez isso para tirar o pão daquela mulher, o alimento daquela mulher. Deus estava fazendo aquilo porque Deus era a última oportunidade daquela mulher. Você vai entender agora. A viúva de Sarepta olhou para o profeta Elias e disse: meu Senhor, Deus sabe que eu vou pegar o pouco de farinha que eu tenho e o pouco de azeite que eu tenho. Eu vou fazer um bolo para mim e para o meu filho. Nós vamos comer e nós vamos esperar a morte. Deus pediu o melhor daquela mulher naquele dia. Deus pediu o tudo daquela mulher naquele dia. E às vezes, irmão, Deus nos pede tão pouco e nós nos fechamos para Deus. Às vezes Deus pede mais 1 minuto de oração e nós nos fechamos para Deus. Às vezes Deus nos pede mais um louvor e nós nos fechamos para Deus. Às vezes Deus nos pede: espera mais um pouco, e nós contendemos com Deus. Às vezes, irmão, eu te entendo, eu também sou ser humano. Antes de Deus falar com a igreja, Deus fala comigo. Deus falou poderosamente ao meu coração. Às vezes eu falo: mas Senhor, eu estou esperando, não pode ser mais rápido, não pode ser do meu jeito, não pode ser assim, assado, daquela maneira. Quem poderá entender o trabalhar de Deus? E a palavra do Senhor diz então, que Elias, como profeta de Deus, disse: assim como o Senhor dos Exércitos vive, eu profetizo que você vai fazer esse bolo para mim, e não vai faltar a farinha na botija, e nem acabará o azeite da sua botija. Aquela mulher acreditou na palavra do profeta. A palavra do Senhor diz assim: crede nos seus profetas e prosperarei. Ei, irmão, toda vez que alguém profetiza, não duvide, acredite, tome posse da sua vitória, tome posse do seu milagre. Quantas profecias nós já recebemos aqui neste lugar? Aquela mulher acreditou. Ela fez o bolo, ela fez o que o profeta disse. E a palavra do Senhor diz que durante 1 ano não faltou a farinha na panela e nem o azeite na botija. E assim como o Senhor usou o profeta para prover a vida dela, o profeta foi abençoado através do bolo e da farinha dela. Pensa que acabou? A palavra do Senhor diz que o filho da viúva veio a óbito. Aquela mulher então vai até o profeta e diz: o que fiz eu contra ti? O que fiz eu contra ti, profeta, para você vir até a minha casa e mostrar a minha iniquidade, mostrar o meu pecado? Porque ela pensava: eu pequei contra Deus, eu falei com Deus, e agora o profeta veio até a minha casa, porque ele sabia que meu filho iria morrer. Mas aquela morte, irmão, não era para a vergonha daquela mulher.
Aquela morte não era para a vergonha do profeta Elias, não. Aquela morte era para a glória de Deus, era para a honra do Senhor Jesus. Elias não se conformou com aquela situação, ele disse para aquela viúva: ei mulher, me dá o seu filho aqui. A palavra do Senhor diz: então Elias, tomando o menino no seu regaço, subiu até o quarto, orou pelo menino, e o menino ressuscitou. E aquela mulher viu que verdadeiramente Elias era um profeta de Deus. A palavra do Senhor diz que ela olhou para Elias e falou: verdadeiramente eu vejo que o Senhor é contigo. Mais à frente, após 3 anos e meio de seca, nós vemos Elias no monte, orando. Elias tinha um servo e ele dizia assim: meu servo, enquanto eu estou orando, vai lá e vê se já tem alguma nuvem no céu. O servo voltava e falava: ó Elias, não vi nada não. Isso aí não vai acontecer nada. O servo correu para trazer a notícia que não tinha nada. Mas Elias continuou orando, Elias continuou buscando, Elias continuou clamando. E a palavra do Senhor diz que Elias falou: vai lá ver se tem nuvem de novo. O menino saiu, voltou e disse: Elias, não quero te desanimar não, mas ainda não vi nada. Não é assim na nossa vida? Às vezes a gente ora e não vê nada. Às vezes a gente ora, busca e parece que não vem uma resposta, parece que não vem um sinal, parece que não vem um milagre, parece que a gente está abandonado. Elias continuou, irmão, Elias não desistiu. Elias era um homem ousado, corajoso. Ele disse: vai lá a 3ª vez, vai a 4ª, vai a 5ª, vai a 6ª. Na 7ª vez, o moço que ajudava Elias voltou e disse assim: ó Elias, dessa vez eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Elias levanta e diz assim: desce até Acabe e manda dizer a ele para aparelhar os seus carros e se preparar, porque a chuva serôdia, a chuva abundante virá sobre Israel. Agora você vai entender o mistério de Deus. Elias não viu um monte de nuvem negra, Elias não viu o céu coberto, Elias não viu uma gota de chuva, ele viu uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas mesmo assim ele acreditou, mas mesmo assim ele viu o poder de Deus em ação. Ei, irmão, irmã, ainda que você veja uma nuvem do tamanho da mão de um homem, ainda que você pense que não tem jeito, que não vai para frente, acredite, porque o Senhor, Ele te traz a esperança nessa noite. A palavra do Senhor diz que então Deus envia chuva, assim como o profeta Elias falou. Mas antes disso, Elias confrontou Acabe e disse assim: Acabe, agora chegou a hora. Desse jeito, irmão, Elias era homem valente, corajoso. Agora chegou a hora. Pega esses profetas de Baal aí, esses profetas da deusa Azera, vamos todo mundo lá para o monte. E lá nós saberemos quem é o verdadeiro Deus. Quem é o Deus que eu sirvo, você vai conhecer hoje. E, irmão, às vezes a gente está passando por situações e nós temos medo de confrontar a situação. Nós temos medo de tomar uma atitude. Eu lembro que antes de eu sair desse meu último emprego, eu ficava pensando: mas Senhor, os benefícios, Senhor, o salário, Senhor, Senhor. E eu ficava pensando e colocando empecilho, pastor. E eu falava: mas Senhor, esse vale alimentação, eu compro isso, isso e aquilo. Não é assim, irmão? Elias não, Elias confrontou. Elias falou assim: é hoje. Hoje é o dia que eu vou mostrar o Deus a quem eu sirvo. A palavra do Senhor diz que se reuniram 850 profetas de Baal e da deusa Azera em cima do Monte Carmelo. Elias faz uma proposta: eu vou te desafiar hoje. Aquele Deus que responder com fogo do céu é o Deus verdadeiro, é o Deus de Israel. Elias então fala para eles: ó, faz o que vocês quiserem aí. Pode fazer o que vocês quiserem aí, e depois, por último, eu vou orar. A palavra do Senhor diz que eles começaram as rezas deles lá, as orações pagãs dele, e nada. Oraram mais um pouco e nada.
Oraram mais um pouco e nada. E Elias, ousado, irmão, contra 850 profetas, olhou e falou assim, ora mais alto, talvez o seu Deus esteja dormindo. Grita, porque talvez ele esteja surdo. A palavra do Senhor diz que os profetas de Baal começaram a ficar desesperados, e vendo que não havia resposta alguma, eles começaram a se cortar, a se dilacerar. Eles começaram a jorrar sangue em cima do altar para ver se Baal respondia, e nada de Baal responder. Sabe o que eu quero te dizer com isso, irmão? Que quando Deus ele quer manifestar a sua vontade na sua vida, pode vir o inimigo tentar de todas as formas, o inimigo pode se levantar, o inimigo pode caluniar, o inimigo pode se enfurecer, mas Deus vai calar a boca do inimigo, Deus ele vai amarrar o inimigo, Deus ele vai lançar o inimigo por terra, porque Deus quer fazer algo novo em nossa vida. Irmão, se você entender a palavra que eu vou falar agora, sua vida vai mudar. A palavra do Senhor diz que já cansado de esperar, Elias se levanta. Qual é a primeira coisa que Elias faz? Elias repara o altar. O que eu entendo com Elias é o quê? Para Deus agir na minha vida, eu tenho que reparar o meu altar. O nosso Deus não é um Deus de bagunça, não. O nosso Deus não é um Deus de confusão, não. O nosso Deus é um Deus de ordem, é um Deus de decência. Então, para Deus agir na minha e na tua vida, nós temos que colocar a nossa vida diante do altar. Nós temos que reparar o nosso altar. O que você quer dizer com isso, irmão? Quer dizer que eu tenho que ser santo? Não. Eu quero te dizer que você tem que reparar o seu altar. Eu quero te dizer que você tem que reparar as áreas da sua vida que você sabe que precisa de reparo. Eu tenho que reparar as áreas da minha vida que precisam de reparo. Há coisas que eu consigo resolver de um dia para o outro, mas há coisas que é um processo. E eu tenho que entender o processo de Deus na minha vida. Eu tenho que entender que nem tudo eu vou mudar do dia para a noite. Nem tudo vai acontecer num piscar de olhos, a não ser que Deus queira. Porque Deus tem poder para mudar do dia para a noite. Elias então pega 12 pedras representando as 12 tribos de Israel e faz um círculo. Elias então cava ao redor do altar. E sabe o que Elias faz? 3 anos e meio sem chuva, trazer-me água. Irmão, imagina você, o povo trouxe para aquele monte a água só para ver a briga acontecer. O povo falou assim, vamos levar água, que a gente vai subir lá no monte, a gente vai ver quem é Deus. Muita gente estava lá só para ver o que ia acontecer. Muita gente entra na nossa vida só para ver o que vai acontecer. Muita gente que entra na nossa casa, entra só para saber como é que está a nossa vida. Muita gente que vem visitar o nosso ministério, vem para visitar só para ver o que está acontecendo. Pastor Nelson, Deus me mostra agora nesse momento que tem pessoas entrando nas lives desta igreja, só para ver como a igreja está. E se eu estiver mentindo, eu quero que Deus cobre de mim aqui agora. Sabe o que Elias fez? Veio para olhar o que vai acontecer, me traz água. O povo trouxe a bolsa, jogou água no altar. Ei, irmão, que coisa louca. Elias queria que caísse fogo do céu e estava jogando água. A palavra do Senhor diz, irmão, que Deus chamou as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, as que não são para confundir as que são. Sabe o que aconteceu? O povo trouxe água. Mas, irmão, infelizmente, às vezes Deus nos pede o melhor, sabe o que a gente faz? Guarda sempre alguma coisa. Elias falou, não, ainda tem gente guardando água, traz água de novo. Não tinha acabado a água? O povo veio e trouxe água de novo. Sabe por quê? Porque o povo queria ver quem era Deus. O povo queria saber se Deus era realmente na vida dele. Sabe o que eu aprendo com isso, irmão? Malaquias 3:10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja provisões em minha casa. Depois disso, fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Sabe o que aquele povo estava fazendo? Prova de Deus.
Você quer ver se Deus é na sua vida? Quer ver se Deus pode fazer? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Irmão, seja dizimista. O que eu quero te dizer com isso, irmão, não é só quando você ganha 10 mil reais, não. Você tem que ser fiel no pouco e no muito. Aquela viúva, pobre viúva, entregou 2 moedas no altar. Mas Jesus olhou e disse: eis aqui uma oferta verdadeira, de coração quebrantado e contrito. A viúva de Sarepta só tinha um pouco de farinha e de azeite, mas Deus recebeu a oferta dela. O que eu quero que você entenda, faça a prova do Senhor, passe a ser um dizimista. Não sei, irmão, não está no esboço da pregação, não sei porque Deus está mandando eu dizer isso, mas Deus sabe. Seja um dizimista, fiel ao Senhor, fazei prova do Senhor. E se Deus não abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança, você pode vir me cobrar que eu rasgo a minha Bíblia e paro de pregar. Porque o nosso Deus, o Deus a quem nós servimos, Ele não fica devendo nada para ninguém. A palavra do Senhor diz que eles vieram a 3ª vez e derramaram água. Então a Bíblia diz que o altar estava inundado de água. Então Elias dobrou o seu joelho, se humilhou ao Senhor, e dessa vez Elias não disse segundo a minha palavra não. Elias disse: Senhor, segundo a tua vontade, Senhor, atende este teu servo e manda fogo do céu, para que todos vejam que verdadeiramente o Senhor é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores. A palavra do Senhor então diz que caiu fogo do céu, consumiu o altar, consumiu as pedras, consumiu a água, consumiu tudo, e todos viram que Deus é o Senhor. Oh, Deus poderoso. Sabe o que Elias fez? Agora que vocês viram que Deus é Deus, pegou os 850 profetas e matou todos. Agora nós chegamos no livro de Reis. Primeiro livro de Reis, capítulo 19, verso de número 1. Jezabel, sabendo o que aconteceu, ficou revoltada. Aquela perturbada lá, irmão. Aquela mulher atribulada lá ficou sabendo do que aconteceu. Sabe o que ela fez? Avisa a esse Elias, que ainda hoje, o que ele fez com meus profetas, eu vou fazer com ele. Eita. Irmão, quando Deus começa a agir na nossa vida, o inimigo se enfurece. Quando Deus começa a abrir a porta, Danilo, aí o inimigo se enfurece. Quando a gente dá um passo em direção a Deus, o inimigo se enfurece. Essa Jezabel ficou doida, falou: eu vou matar ele ainda hoje. Elias, esse mesmo homem que teve coragem, que teve fé, que lutou, fugiu. Dos profetas do Antigo Testamento, Elias e Jeremias são os profetas que eu mais gosto, porque são os profetas que são mais seres humanos. Não que os outros não sejam, mas é os que têm mais sentimentos aflorados na pele. A palavra do Senhor diz que Elias foge. Elias então vai debaixo de uma árvore, olha para o céu e diz: Senhor, que eu morra. Como pode um homem de Deus que orou e a chuva parou, um homem de Deus que clamou e o céu se fechou, um homem de Deus que orou e o fogo do céu desceu, a chuva veio, agora estava com medo, agora estava arrependido de ter matado aqueles profetas. Elias desejou a morte. Irmãos, muitas vezes nós já vimos o agir de Deus, nós já fizemos parte do agir de Deus, mas nós chegamos a um ponto em nossa vida que nós nos desanimamos. Nós chegamos a um ponto da nossa vida que nós nos entristecemos, que nós perdemos a vontade de fazer o melhor, que nós perdemos a vontade de clamar, nós perdemos a vontade de orar, e muitas vezes nós desejamos até a morte.
Quem aqui já viveu um dia tão ruim que preferiu morrer do que passar por aquilo? Eu já. Mas Deus é tão misericordioso, irmão. Tão misericordioso na nossa vida. Oh, aleluia. O que eu aprendo com Elias aqui, irmão? A caverna estava próxima. Deus disse: Elias, acorda, come e bebe, porque você vai ter uma caminhada longa. Quando a gente está mais desanimado, mais cansado, mas a gente fala assim: não, eu vou no culto mesmo assim. Não, eu vou entregar mesmo assim, é meus últimos R$1, mas eu vou entregar. É meu último louvor, mas eu vou louvar. É minha última porta de saída, mas eu vou lá. É minha última opção, mas eu vou. Deus, Ele recompensa. Deus, Ele envia então um anjo e deixa o pão e a água para Elias comer. Elias come e bebe, levanta. Mas Elias ainda estava desanimado. Às vezes a gente vem no culto, recebe uma palavra, se anima, fala agora vai. E daqui a pouco a gente está desanimado de novo. Elias então entra em uma caverna. E agora eu chego na mensagem que eu queria. Sai da caverna. A caverna, irmão, é um lugar perigoso. Ela começa como um refúgio. A caverna é um lugar que começa como uma escapatória. É um dia que você fica em casa para descansar. Não, hoje eu não vou no culto porque eu estou cansado. Na outra semana, estou desanimado, estou com dor aqui, estou com dor ali. Começa como um refúgio. Daqui a pouco se torna um hábito. E o hábito de não vir ao culto passa a fazer parte da nossa vida. Às vezes é uma mentira, é um algo que entra na nossa vida disfarçada de refúgio, mas que vira um hábito em nossa vida. Nos pega de surpresa e nós deixamos de orar como nós orávamos antes. Nós deixamos de louvar como nós louvávamos antes. No ensaio do louvor ontem, eu estava comentando realmente sobre isso. Eu disse, quando eu vejo o jogo do Corinthians, eu pulo, eu grito. Eu falo que o jogador é burro, é cego. Mas na igreja, muitas vezes, eu não tenho coragem de abrir a boca para glorificar a Deus. Mas na igreja, muitas vezes, eu não consigo ficar 3 minutos em pé no culto e já reclamo que minha perna está doendo. Irmãos, Elias estava dentro daquela caverna escondido. Caverna é um lugar úmido, é um lugar vazio, é um lugar de solidão, é um lugar de escuridão. Sabe o que o diabo faz muitas vezes em nossa vida? Ele nos afasta da igreja. Ele nos afasta dos nossos irmãos. Sabe por quê? Porque ele sabe que juntos nós somos fortes. Ande 2 juntos para que quando um cai o outro o levante. O que eu quero te dizer com isso? Se você percebeu que um irmão sumiu da igreja, fale de Jesus para ele, pregue para ele. Não fique esperando pelo pastor fazer isso, não fique esperando pela pastora. Faça a sua parte como obreiro, faça a sua parte como membro. Cuide do seu irmão. Até hoje eu lembro da mensagem do pastor Sete. Aonde está o seu irmão? O sangue do seu irmão não vai ser só cobrado da mão do nosso pastor, do pastor Álvaro, do pastor Nelson, do pastor Lucas, do pastor José Carlos, não. Vai ser cobrado da minha e da sua mão também, porque muitas vezes nós sentamos do lado do nosso irmão, mas nós não nos preocupamos com ele, mas nós não oramos por ele, mas nós não jejuamos com ele, nós não lutamos com ele, e aí nós vemos que os filhos das trevas são mais prudentes do que o da luz. Se você entra para a sociedade maçônica, lá você é acolhido, lá eles abrem as portas para você, eles te arrumam um emprego, eles te ajudam a se levantar. Irmão, tinha que ser assim também na nossa igreja. Nós temos que se levantar. Olha o nosso ministério, tudo que Deus tem feito aqui. Nós nem conhecemos as crianças no Paquistão, mas nós cuidamos dessa criança. Nós cuidamos dessas viúvas. Mas não é só o nosso ministério que tem que ser assim.
A palavra do Senhor diz que Elias passou aquela noite naquela caverna escondido. Olha para o irmão do seu lado. Olha para ele, com cara de profeta agora, irmão. Nós estamos na campanha dos profetas do Antigo Testamento. Diz para eles, sai da caverna. Eita Deus, aleluia. Por que nós entramos na caverna? A gente precisa entender por que Elias entrou naquela caverna. O que ele sentia dentro do coração dele. Elias estava cansado, Elias estava triste. Elias estava com medo. Irmãos, de domingo até hoje, quantas pessoas aqui falaram que tiveram medo, que não acreditaram, que duvidaram, mas mesmo assim foram? Se você prestar atenção, você vai ver Deus falando em tudo. Se você prestar atenção, você vai ver o agir de Deus em tudo. Basta você prestar atenção no que Deus está fazendo aqui, neste ministério. Oh, aleluia! O cansaço, irmão, o cansaço ele nos cega. O cansaço ele nos desanima. Às vezes a gente fala assim, cansei, não vou falar mais nada para esse irmão, eu estou cansado. Eu não vou tentar mais, eu já cansei, meu filho não tem mais jeito, vou entregar na mão de Deus. Eu não costumo fazer isso, mas eu vou dar um testemunho. Eu tenho uma irmã que é pastora, e ela vivia falando de Deus para o meu pai, e o meu pai vivia zombando, vivia caçoando, vivia mexendo com ela, batia nela com a Bíblia. Ela passou por apuros com meu pai. Mas nem assim ela deixou de falar do amor de Deus para ele. Nem assim ela deixou de pregar para ele. Nem assim ela deixou de acreditar que um dia ele seria salvo. Um dia, meu pai faleceu e todos nós ficamos tristes. Nós falamos, nosso pai morreu sem a salvação. Aquilo acabou comigo, irmão. Foi o pior momento da minha vida. Mas algum tempo depois, uma irmã da igreja, que nós conhecíamos, trabalhava justamente no hospital que meu pai estava. E ela testificou para a honra e glória do Senhor Jesus, que ministrou sobre a vida do meu pai, e ele aceitou Jesus antes do falecimento dele. Eu quero te dizer, irmão, que ainda que seja no último instante, o nosso Deus, ele é fiel para cumprir o que ele prometeu na minha e na sua vida. Oh, aleluia! Deus é fiel, irmão. Sabe o que Elias disse para Deus? Senhor, só eu fiquei fiel. Não existe mais ninguém fiel a ti. Todos se dobraram a Baal. Às vezes a gente tem uma visão distorcida. A caverna, na escuridão da caverna, nós temos uma visão distorcida. Uma visão de que só nós temos problemas. Só nós sofremos, só nós louvamos, só nós pregamos. Não vou mais louvar não vou mais abrir o culto não, só eu abro o culto, só eu limpo a igreja, só eu faço manutenção. Sabe o que Deus disse para Elias? Ei, Elias, sai da caverna. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você nessa noite? Filho, filha, sai da caverna. Para finalizar, a palavra do Senhor diz que Elias saiu da caverna. Sabe o que eu aprendo? Para que Deus possa agir na nossa vida, nós temos que sair da caverna. Nós temos que tomar uma atitude, nós temos que ir de encontro a Deus, de encontro ao nosso milagre, de encontro à vontade de Deus, de encontro à palavra de Deus. Deus, ele tinha poder para entrar naquela caverna e tirar Elias daquela situação. Ei, irmão, Deus, ele tem poder para nos tirar dessa situação, mas Deus está esperando, está nos chamando e dizendo, sai da caverna, tome uma atitude, dê um passo de fé.
Deus já tem falado desde a pregação do pastor José Carlos, não fique parado, haja, saia do lugar, tome uma atitude, saia do lugar onde você está, saia dessa caverna e tome uma atitude, vá em frente, vá em busca do seu milagre. A palavra do Senhor diz que veio um vento, e Deus não estava no vento. Veio um fogo e Deus não estava no fogo. Veio aquele barulho todo e Deus não estava naquele barulho. Às vezes a gente se encontra numa correria tão grande na nossa vida e nós nos confundimos com as coisas, nós nos confundimos com a vontade de Deus e nós achamos que Deus está no vento impetuoso, mas Deus não está. Às vezes nós achamos que Deus está no fogo, mas Deus não está. Às vezes nós achamos que Deus está no terremoto, mas Deus não está. De repente, numa brisa, a voz de Deus veio e disse: Elias, sai daí, porque ainda seu ministério ainda não acabou. Se levanta, sai do seu lugar, vai, unja a Eliseu como teu sucessor, porque ainda muitas coisas tenho eu para fazer na sua vida. Ainda não é o fim do teu ministério, irmão, ainda não é o fim do teu ministério, irmã, ainda não é o fim da tua família, da minha família, ainda não é o fim da tua vida profissional, da tua vida financeira. Eu não sei o que você está passando, mas o nosso Deus, Ele sabe. Eu não sei há quanto tempo você está nessa caverna, mas Deus te chama nessa noite: sai da caverna, porque eu tenho algo para você. Ora mandaracandarai. Para finalizar, irmãos, Elias saiu da caverna, ungiu a Eliseu como seu sucessor, mas antes disso, Elias se levantou para aquela mesma Jezabel, para aquele mesmo Acabe que o perseguiu, aquela mesma Jezabel que matava profetas, e disse: Jezabel, o Senhor Deus te julgará, e a tua carne será comida por cães. Em 2 Reis, nós vemos isso se cumprindo. Eliseu unge a Jeú como rei. Jeú prepara uma emboscada. Jezabel olha Jeú chegando de cima da torre. A palavra do Senhor diz que ela se pinta e se prepara e grita de lá de cima: quem és tu para vir contra mim? Jeú então grita: quem está comigo? E haviam alguns servos no templo, no reino, e esses servos se manifestam a favor de Jeú, e Jeú diz: lança essa mulher daí. Jezabel é lançada pela janela, e assim como a profecia de Elias, os cães comem a sua carne, de tal maneira que quando foram atrás do corpo dela, só encontraram a ossada. O que eu quero te dizer nessa noite, meu irmão, minha irmã, que ainda que passe um dia, ainda que se passe uma semana, ainda que se passe um mês, aquilo que foi profetizado na minha e na tua vida irá se cumprir. Basta nós sairmos da caverna em que nós estamos. Sem sensacionalismo, irmão, sem inconveniência, sem incômodo, mas ouvindo a voz do Senhor, seguindo a vontade de Deus, abrindo o nosso coração, tendo um coração quebrantado e contrito. A palavra do Senhor diz que aquele quem convence o homem do pecado e o leva ao arrependimento é o Espírito Santo de Deus. Nessa noite eu quero que você reflita: qual é a caverna que você se encontra? O que Deus está te confrontando a mudar na sua vida? O que Deus está me confrontando a mudar na minha vida? Antes dessa mensagem vir de encontro ao seu coração, venho de encontro ao meu. Eu quero passar o microfone para o pastor Nelson, deixando essa reflexão. Sai da caverna. Eu não sei qual é a sua caverna, mas você sabe. Tome uma atitude nessa noite, porque Deus quer mudar a sua vida. Em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, sair da caverna só com Deus mesmo. Só com a ajuda do Senhor. Eu pedi uma música para a pastora Lu, porque é um movimento de Elias que eu gosto muito. Quando ele fala para Eliseu ir lá olhar a nuvem.
Às vezes a gente não está acreditando na gente mesmo. Às vezes a gente não acredita. Às vezes a gente está esperando algo muito grande. E Deus vai operar num pequeno. Às vezes a gente está focado em algo e a gente não está vendo que Deus está fazendo, está trazendo algo para a nossa vida que Ele mesmo vai fazer crescer. Às vezes você não está enxergando o que Deus está fazendo na tua vida. Quando a gente sai dessa caverna, a imagem fica mais clara para a gente, mais nítida. Você começa a crer. Então eu pedi para a pastora uma música, eu queria que você ficasse de pé, em nome de Jesus, que ela tem tudo a ver com a ministração do evangelista Renan Lima. Que é usar a nossa fé. Eu quero que nessa noite, hoje, eu e você, a gente consiga enxergar a bênção de Deus sobre nossa vida. Eu quero que você comece a ver, mesmo nas coisas pequenas, que Deus vai derramar uma grande bênção sobre a tua casa e sobre a tua família. Então eu vou pedir para a pastora Lu colocar essa música. E você sabe, já conhece essa música. Então você vai cantar aí, em nome de Jesus. Pastor Álvaro você conhece. A irmã também. A Elaine deve conhecer, o pessoal já novinho da igreja. Ah, Poliana. A Evelyn também deve conhecer, a Vanessa. Ah, todo mundo aqui conhece. E eu quero que você louve essa música. Mas você vai louvar essa música lembrando aí da pregação do Renan. Eu vou tomar posse da minha bênção. Eu vou tomar posse da minha bênção. Esperar os meninos se arrumar lá. E vai dar tudo certo, em nome de Jesus.